E aí, tudo bom? Vamos seguir com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é terça-feira, 14 de outubro, e o título da nossa lição de hoje é Lembre-se. As maritaquinhas passando aqui, achei que ia parar em cima da árvore ali, ia ficar fazendo barulho, mas parece que passaram. Lembre-se, e o estudo nosso vem trazendo aqui o capítulo 4 do livro de Josué, que Deus faz um pedido, porque recapitulando o estudo de ontem, o povo vinha caminhando até o Jordão, e aí Deus deu a seguinte ordem, é que quando os sacerdotes pisassem na água, levando a água iria parar, os sacerdotes iriam até o centro ali do Jordão, mais à frente, e iam ficar lá. E o povo ia passar enquanto a arca estivesse ali no meio do Jordão, como se estivesse fazendo uma represa, né? Uma grande represa. A água descia, ficaria represada ali e eles passariam em terra seca. Pois bem, no capítulo 4, Deus dá uma ordem ali a Josué que ele escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para que eles, do meio do Jordão, lá seco, eles pegassem pedras, né, algumas pedras mais pesadas, colocassem no ombro e terminasse de atravessar o Jordão com essas pedras, porque lá onde eles haveriam de acampar, né, em Gilgal, eles iriam fazer um monumento com essas 12 pedras. E a lição vem trazendo para a gente que era costume, né, naquela época, fazerem monumentos de pedras. E aqui, inclusive, na lição vem falando o propósito daquelas pedras era se tornar um sinal, né? O termo hebraico Ot é frequentemente associado à palavra maravilha e pode se referir a atos miraculosos feitos por Deus, como as pragas do Egito. Também pode se referir a um símbolo, como um sinal externo de uma realidade mais profunda ou transcendente. Por exemplo, o arco-íris é um sinal da aliança. O sangue nos batentes também, né? E nas vergas das casas israelitas também é um sinal. E mais significativamente, o sábado é um sinal da criação e da presença santificadora de Deus. Então Deus ali pede aos israelitas que fizessem esse monumento com essas pedras. E qual seria o objetivo desses monumentos? O próprio texto vem falando que quando as pessoas das próximas gerações perguntassem o que significam essas pedras aqui, por que elas estão assim? Então as pessoas diriam assim, olha, essas pedras foram tiradas do meio do rio, porém, do meio do lugar ali onde o rio Jordão passa. Porém, quando as águas estavam paradas, quando o rio estava seco. Então, na travessia, eles pegaram aquelas pedras e hoje elas estão aqui para significar, para mostrar para nós o grande poder de Deus ao tirar o povo ali, ao fazer o povo passar pelo meio do Jordão a seco, né? A lição também vem falando o seguinte: em vez de repetir os milagres, Deus estabeleceu monumentos que trariam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. O sinal estaria lá por muito tempo, levando o povo a manter esse milagre do Senhor em sua memória coletiva para sempre. Só lembrando mais uma vez que o título da lição da semana é Memórias da Graça. Por falar em Memórias da Graça, olha que interessante. Aqui, no fundo, na casa do vizinho ao lado, o vizinho tem um açougue lá na frente e às vezes ele coloca alguns animais aqui no quintal dele para bater, né? E não sei se vocês ouviram aí, tem um carneiro, né? Tem um carneiro aí que tá, não sei se fala balindo, né? Como é que é? O carneiro tá berrando, balindo parece que fala. Que símbolo mais significativo da graça, né, até a morte de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha só, lembre-se que é o texto, que é a lição que a gente está estudando hoje aqui, coincidiu com esse carneiro que está balindo aqui
no terreno do vizinho, né, durante o nosso estudo. Bom, então essas pedras significariam ali para aquele povo. E eu achei interessante também que no texto fala que além das pedras que foram tiradas para fazer esse monumento lá na terra de Gilgal, Josué também separou 12 pedras e deixou como um monumento lá no centro do rio. Eu fico pensando, será que essas pedras ainda estão lá? Essas 12 pedras que Josué colocou lá no centro do rio, onde a arca parou, né? Interessante isso aí. A pergunta que seria feita pelas gerações futuras é bastante significativa, porque é formulada de forma pessoal. E vem a pergunta: o que significam essas pedras para vocês? Cada nova geração deveria internalizar e entender o significado dessas pedras para si mesmas, pessoalmente. A fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahvé para si mesmo. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia e 2, o tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, sem o seu valor e fervor originais. No fim, precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. Então, a nossa fé na palavra de Deus, a nossa fé nas coisas que Deus já fez, pode, baseado no que eu aceitar, no que eu acreditar, no que eu desenvolver da minha fé, ela vai me diferenciar de uma pessoa que tem a fé viva no Deus que fez todas essas maravilhas, esses cuidados pelo seu povo, de uma pessoa que vive um moralismo, que vive, vive uma vida sem fé, mas baseado ali, né, apenas na letra da lei, né? Eu me apego ali à Bíblia e tal, mas não desenvolvo a minha fé no Deus verdadeiro. E eu preciso desenvolver essa fé. Eu preciso crer de fato nesse Deus poderoso que libertou o povo, que teve, né, que fez todas essas maravilhas. Eu preciso acreditar que esse Deus da Bíblia é o mesmo Deus meu, né? Então, o tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, eu preciso me livrar dela, né? Então, que nós possamos nos apegar à palavra de Deus e crer fielmente que esse Deus aqui das maravilhas da Bíblia é o mesmo Deus que nós cremos, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por mais um estudo, te agradecemos pela presença do Senhor em nossas vidas e queremos, Senhor Deus, cada dia acreditar verdadeiramente que o Senhor, o nosso Deus, é esse mesmo Deus das maravilhas da palavra que o Senhor deixou também para nós. Que nós possamos ter essa fé, desenvolver essa fé em nossas vidas e nos apegar cada dia mais ao Senhor. Te peço uma bênção também especial por meu pai, minha mãe, que estão em Teoflotone, fazendo exames e tratamentos. Te agradeço por eles, te agradeço por minha família e também por cada um dos meus irmãos em Cristo, que também estudam a palavra do Senhor comigo. Esteja conosco, dá-nos um dia abençoado na tua santa presença, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, estude a Bíblia e vamos desenvolver a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Amém?